Amém, glória a Deus, graça e paz, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem? O fone tá conseguindo ouvir direitinho aí? Qualquer coisa, É ótimo, amado. só, Ótimo pra mim. qualquer coisa só falar, tá? Quem puder abrir comigo a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Vamos ler do verso 4 ao 10 e depois do 29 ao 30. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 10. Na semana passada falamos sobre os dons espirituais, que ainda são para hoje. Também dividimos esses dons em categorias, que são dons de revelação, dons de manifestação do poder de Deus, dons de comunicação. Separamos nessas categorias, pois são muito parecidos entre si, né? Essas três categorias de dons. Lembrando que a Bíblia não faz essa divisão em categorias, nós fazemos isso apenas para estudar de forma mais didática, já que esses dons têm semelhanças entre si no seu modo de operar. Então, com a graça de Deus, vamos destrinchar um pouco esses dons e entender um pouco mais sobre eles. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 10, depois vamos ler do 29 ao 30. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Agora, vamos pular para o verso 29, por favor. 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? O verso 30 vai falar: tem todos dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Até aí, tá? Eu pedi para ler o verso 29 a 30, que o primeiro ponto que eu quero destacar é que Paulo diz no verso 4 que existem diferentes tipos de dons, cada pessoa recebe dons diferentes e que nem todos vão operar em todos os dons mencionados aqui. O próprio Paulo reforça essa ideia no verso 29 a 30, quando ele pergunta: operam todos milagres, todos curam, todos falam? A resposta implícita é não. Quer dizer, cada pessoa é chamada para manifestar um dom espiritual, ministerial, enfim, mas não necessariamente todos. Eu, particularmente falando, eu acredito que ao longo da nossa caminhada podemos até ter uma experiência com cada um dos dons, mas isso não significa que você vai sempre se mover em um deles, entende? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é isso: nem todo mundo vai mover em tudo, ok? Então, agora, falando sobre os dons, a começar pelos dons de revelação, os dons de revelação, eles geralmente são manifestos através do testemunho interior. O Espírito testifica com o nosso espírito, podendo ser também por visão, né? Enfim, mas no geral, o Espírito vai testificar no seu espírito aquilo ali. Talvez eu dê um pouco mais de atenção na palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, porque esses são um pouco mais complicados de se entender, ok? Então vamos lá. Primeiro, palavra de conhecimento. Não podemos confundir a palavra de conhecimento com uma pessoa ser inteligente. Por exemplo, aquela pessoa que entende muito de Bíblia, tem muito conhecimento bíblico, então ela tem a palavra do conhecimento. O dom não é isso. Qualquer um que for exposto a muita informação terá muito conhecimento. Existem ateus que são mais mestres em Bíblia do que muitos crentes. E nem por isso eles têm dom de conhecimento. Entende? Então, o que é a palavra do conhecimento? É quando Deus revela, geralmente, algo que já aconteceu ou que está acontecendo. Não, o Senhor, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Em uma situação específica, ele compartilha
contigo algum conhecimento. Um exemplo bíblico de uma palavra do conhecimento de algo que estava acontecendo é Atos 9, que vai contar que um irmão chamado Ananias, através de uma visão, nesse caso não foi testemunho no Espírito, foi visão, foi mostrado a ele que Saulo estava numa rua chamada Direita e que estava orando. Ananias não tinha como saber daquilo naturalmente, entende? Mas o Senhor fez chegar ao conhecimento dele algo que estava acontecendo naquele momento ali. Paulo, ele realmente estava lá na rua direita naquele momento, estava orando, e como Ananias ia ficar sabendo disso? Por carta, por notícia? Não. Palavra do conhecimento, através de uma visão. Tá entendendo? Quem já ouviu uma frase assim, por exemplo, em uma empresa, alguém dizendo, chegou ao conhecimento do patrão que fulano está faltando trabalho. O que a pessoa quer dizer com isso? Quer dizer que chegou, quando a pessoa diz chegou ao conhecimento do patrão, a pessoa quer dizer que o patrão ficou sabendo daquilo ali, que aquilo estava acontecendo. Então, do mesmo modo, o dom da palavra do conhecimento é isso. Quando o Senhor faz chegar ao seu conhecimento algo que naturalmente não teria como você saber. Uma revelação, por isso que é dom de revelação. Para citar um exemplo bíblico de uma palavra de conhecimento relacionada a algo que já havia acontecido, está em Atos 5, o clássico Ananias e Safira, que eles vendem uma propriedade e mentem, dizendo que tinham entregado todo o valor. E Pedro diz, você não mentiu a homens, mas a Deus. Eles haviam mentido ao Espírito Santo. Pedro não tinha como saber daquilo naturalmente falando, mas chegou a ciência de Pedro que aquilo havia acontecido, e nesse caso não foi por visão, foi por testificação do Espírito. Inclusive, em algumas versões, não está a palavra do conhecimento, mas palavra da ciência, que é a mesma coisa, obviamente, né? Por exemplo, se alguém chega e fala assim, o pastor ainda não está ciente que isso aconteceu. O que a pessoa quer dizer? Que o pastor ainda não ficou sabendo daquilo, entende? Precisamos entender também que a palavra do conhecimento não é meramente por saber. Deus mostrou algo e amém, fiquei sabendo. Não. Mas se ele quer que você faça algo com aquela informação, ele vai te dar aquilo ali. Então, o Senhor testificou no seu espírito que fulano está com dor de cabeça, por exemplo. Você foi lá e viu que ele está com dor de cabeça de fato. É claro que o Senhor quer que você ore para aquela pessoa, não simplesmente ficar com aquela informação, entende? Um exemplo que eu queria citar, uma vez que eu vi uma experiência, estava namorando com a Gabriela ainda. Isso foi na antiga igreja dela. Tava no culto, tinha um jovem que eu conhecia ele, mas não tinha muita intimidade, mas eu conhecia, né? No final do culto, eu olhei para ele e eu senti algo no meu espírito que o Senhor queria falar algo para ele, só que eu não sabia exatamente o que era. Então eu comecei a orar, Senhor, se o Senhor deseja me usar na vida dele, me usa, mas se não for o Senhor, que eu não abro minha boca para falar nada. Eu comecei a orar. Enquanto eu estava orando pela vida daquele jovem, o Espírito foi testificando no meu espírito algo relacionado às amizades dele. E que ele estava se afastando, se desviando por causa das amizades dele. Então, quando acabou o culto, eu fui lá até ele, não fiz papel de profeta, né? Eis que o Senhor me disse, nada disso. Fui com a maior calma na conversa. E aí, irmão, como é que você tá? Como é que tá a vida espiritual? Eu perguntei das amizades dele. Eu falei, você tá bem espiritualmente? Ele gaguejou, eu falei, não está, né? Perguntei. Aí, eu introduzi o assunto, eu falei, as suas amizades estão te afastando do Senhor, não estão? Você está aqui na igreja, mas lá fora você está desviado, não tá? Ele, meu irmão, é. Aí eu, né, acalmei um pouco, eu estava um pouco nervoso, e o Senhor pôde me usar para ministrar naquele irmão ali. Mas é um exemplo de palavra do conhecimento, quando chega ao seu conhecimento algo que você não sabia, um dom de revelação, ok? Segundo, é a palavra da sabedoria. O que não é palavra de sabedoria? Muita gente pensa que a palavra da sabedoria é simplesmente um conselho sábio, ou que aquela pessoa é sábia, tem a sabedoria vindo de Deus para agir melhor nas situações, mas não é isso. Por exemplo, a palavra vai falar em Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai falar assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Mas nós vimos no texto em que nós lemos que nem todo mundo vai mover em todos os dons. Então, Paulo diz que nem todo mundo vai mover em todos os dons em Coríntios,
E agora Tiago diz que todo mundo pode ter sabedoria. Parece contradição, mas não é. Eles estão falando de coisas diferentes. A sabedoria que Tiago está falando é a sabedoria no agir, no falar, em dar bons conselhos. Tiago está falando em ter sabedoria. Agora, a palavra de sabedoria é outra coisa. Então, o que seria a palavra de sabedoria? É um dom que geralmente mostra o que irá acontecer como um conselho. Repetir, é um dom que geralmente mostra o que irá acontecer como um conselho. Um exemplo, para exemplificar algo bem parecido no Antigo Testamento, é o exemplo de José, em Gênesis 41, quando o faraó tem um sonho das 7 espigas e das 7 vacas. José traz a interpretação do sonho, que era que haveria 7 anos de fartura e 7 de fome, e Deus diz que estava mostrando o que iria acontecer para o faraó se preparar. Então José diz tudo que o faraó deveria fazer, faz assim, assim, faz isso e isso, entende? Então Deus mostrou algo que iria acontecer seguido de um conselho, entende? Deus não revela o que não aconteceu ainda simplesmente por revelar, mas para que faça algo com aquilo. É assim, vai acontecer isso, então faça aquilo. Um exemplo no Novo Testamento é Atos 11, com Ágabo, que o Senhor testificou no espírito de Ágabo que haveria uma grande fome. E a palavra diz que se cumpriu e que os irmãos, eles puderam ajudar os irmãos da Judéia. Ou seja, novamente, algo que irá acontecer seguindo de algo a ser feito. Entende? Isso é a palavra de sabedoria. Se na palavra do conhecimento o Senhor, sendo onisciente, compartilha contigo um conhecimento, na palavra de sabedoria ele compartilha contigo alguma sabedoria em como agir em algo que irá acontecer. Tá entendendo? Citar um exemplo que aconteceu comigo, não de palavra de sabedoria que eu tive, mas que alguém foi usado por Deus para dar para mim. Quando eu namorava a Gabriele, bem no início do nosso relacionamento, no final de um culto, um determinado pastor ele veio até nós, conversou com a gente no canto, ele mostrou compartilhou com a gente uma visão que ele teve, né, que na época não fez muito sentido pra gente, mas hoje faz todo sentido. Ele foi cirúrgico em dizer um problema que nós enfrentaríamos no nosso relacionamento. E é complicado, porque um casal que está iniciando, ou casal até mesmo de anos juntos, tem diversos tipos de problemas. Um pode enfrentar problema de ciúme, outra de diferentes planos, outro pode ter problema na área sexual, outro na área familiar, o outro lidando com problema. Tem toda sorte de dificuldades que um casal pode haver. Mas ele chegou e especificou: vocês vão ter problema nessa área, portanto, façam aquilo. Eu lembro nitidamente dele virando para mim e falar: Davi, age assim, assim, assim que vai dar certo. E foi incrível. Todo o meu período de namoro e de noivado com a Gabriele, nós enfrentamos justamente aquele problema que esse pastor havia falado lá atrás. O que foi aquilo? Uma palavra de sabedoria. Foi mostrado algo que iria acontecer seguido de um conselho. Tá me entendendo? Um outro exemplo que eu poderia citar também de palavra de sabedoria é que anos atrás, quando eu me mudei para São Pedro, eu morava muito longe da IBC São Gonçalo. Então estava na minha cabeça, eu estava orando já há um tempo em talvez me mudar para uma igreja mais próxima da minha casa, pois São Pedro é aldeia. E São Gonçalo é bem distante. Estava orando por isso há um tempo. E quando eu estava conversando com um outro pastor, não foi nem gabinete, nada não, só uma conversa normal, né, sobre isso, ele virou para mim e falou que o Senhor tinha mostrado para ele que não era para eu me preocupar com aquilo, porque o Senhor ia fazer um reboliço e ele tinha um plano que envolvia a minha vida e os meus pais. Naquela época, não tinha ainda o projeto que era congregar, e se tinha, estava bem no começo, não existia IBC Maricá, muito menos IBC Iguaba. Mas você vê que desde lá de trás, o Senhor já estava mostrando que hoje eu estaria trabalhando na obra de Deus com os meus pais. Então o plano do Senhor não era lá atrás que eu saísse para uma outra igreja. Vai saber onde eu estaria hoje se eu tivesse ido para uma outra igreja. O Senhor me direcionou a ficar. Claro, eu não segui cegamente, né? Eu continuei orando, o Senhor foi me testificando de outras maneiras. Mas, em resumo, foi basicamente a mesma coisa. Ele dizendo, vai acontecer isso, portanto, faça aquilo. Entende? Geralmente,
mostrando algo que irá acontecer seguido de um conselho, palavra de sabedoria, ok? Agora, os demais dons, eu creio que são mais fáceis de serem explicados e de serem compreendidos. O último dom de discernimento de espíritos, por exemplo, aliás, o último dom de revelação, que é o discernimento de espíritos, assim como a palavra de sabedoria e de conhecimento, o discernimento de espíritos geralmente vem por um testemunho interior ou por visão, com a diferença que ele é a capacidade dada por Deus de perceber o mundo espiritual. A palavra discernir, segundo o dicionário, significa distinguir com clareza, perceber facilmente ou diferenciar. Então, não podemos confundir o discernimento de espíritos com ser crítico ou ser intuitivo. Passa o irmão e você diz: ah, isso aí não vale nada. Como é que sabe disso? Ah, eu andei reparando, analisando esse irmão e eu tenho discernimento de espíritos. Não, você é crítico ou julgador. Certa vez em um retiro, eu vi um jovem falar com um pastor que uma outra jovem tinha uma certa influência demoníaca, mas, na verdade, dava para perceber que era por causa das roupas dela. Provavelmente ele viu e associou uma coisa a outra. Isso é ser intuitivo, não é ter discernimento de espíritos, é ser até mesmo julgador, dependente da situação, tá? O discernimento de espírito é algo específico que vem em algum momento com um propósito. Como eu falei, a capacidade de perceber o mundo espiritual, algo que não conseguiríamos sentir com os nossos sentidos naturais. Por exemplo, envolve perceber demônios, sim, mas não é só isso. Por exemplo, toda visão de anjo na Bíblia é um discernimento de espírito. Um exemplo disso é Cornélio, lá em Atos 10. Ele vê um anjo. Nós sabemos, por exemplo, que os anjos estão conosco a todo momento. A palavra fala isso. Mas não vamos ver ou sentir eles o tempo todo, até porque o nosso relacionamento tem que ser com o Senhor, não com anjos. Mas em algum momento, por algum propósito específico, o Senhor faz com que a pessoa tenha esse discernimento de perceber as coisas espirituais, de perceber que tem um anjo ali, por exemplo. Entende? Outra coisa, como eu falei, no significado da palavra discernir, não significa apenas perceber facilmente alguma coisa, mas também diferenciar. O dom de discernimento de espírito se estende até mesmo para perceber de qual espírito tal pessoa está falando, mesmo que tal pessoa esteja falando coisas de Deus. Um exemplo disso é Atos 16, que uma moça saía atrás de Paulo dizendo: estes são homens servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação, tal, tal, tal. Quem olha de fora pensa que ela está falando pelo Espírito de Deus. Mas o texto vai dizer que Paulo voltou e disse ao Espírito, ele nem disse à moça, ele disse diretamente ao Espírito: em nome de Jesus, ordeno que saia dela. Na mesma hora saiu, entende? Então isso aí é outro exemplo do discernimento de espíritos, ok? Aí, agora, os dons da manifestação do poder de Deus. Primeiro deles, a fé. Nesse caso, também precisamos fazer uma diferenciação. Temos que entender, todo crente ele tem fé, mas o dom da fé de Coríntios 12 não vai ser distribuído a todos. Como vimos, nem todo mundo vai se mover em tudo. Efésios 2:8 fala que nós somos salvos por meio da fé, e isso é um dom de Deus. Mas a palavra grega, por exemplo, que Paulo usou em Efésios, não é mesmo de Corinto. A palavra grega dom, no original, em Coríntios, é carisma. E no original de Efésios é doron. Então, a fé que todo cristão tem é uma coisa. Todos têm, ponto. Mas a fé de Coríntios 12 é outra coisa que nem todos vão ter, porque o Espírito Santo distribui como ele quer. Então vamos lá. O que é o dom da fé de Coríntios 12, então? A palavra, ela vai falar, Jesus ele vai dizer que a fé é como um grão de mostarda, que é uma semente pequena, que ela cresce e fica grande. Então, a fé, ela é progressiva. Ela vai aumentando de tamanho, se ela for alimentada, se ela for exercitada. Cada um de nós tem um nível de fé. Mas há momentos, há situações em que a pessoa precisa de um nível de fé muito maior do que aquela que ela tem naquele momento. E é aí que entra o dom da fé. É como se fosse uma fé emprestada para um momento específico, uma situação específica. Vamos imaginar uma situação hipotética. O Senhor te direciona a ir alguém e orar por cura.
Aí você não tem um nível de fé tão grande para isso. Mas naquele momento o Senhor te dá uma fé que você não sabe nem de onde é que veio, que depois você não sabe nem como é que conseguiu ir e fazer aquilo. Mas você moveu no dom da fé, foi uma fé emprestada. Entende? Tem irmãos em Cristo que se movem bastante nisso. E tem experiências com isso. E isso, o dom da fé, faz com que o nome de Deus seja glorificado. Porque as pessoas ao redor olham não para a pessoa, mas para o poder de Deus manifesto através da pessoa. E o reino de Deus que é o maior beneficiado. Entende? Então, o melhor modo de resumir o dom da fé é isso. É uma fé emprestada em um momento específico, para alguma situação específica. Agora, os outros dons da operação, da categoria de manifestação do poder de Deus, é cura e operação de milagres. Eu vou falar dos dois juntos. Embora a cura e operação de maravilha sejam dois dons diferentes, eu vou explicá-los juntos porque tem uma diferenciação também a ser feita. Eles são muito parecidos entre si. Os dons de cura, o nome já define. Tudo aquilo que é relacionado à cura está dentro desse dom. Então, por exemplo, a cura do coxo na Porta Formosa, Atos 3, é cura. Ressurreição de Dorcas, Atos 9. Cura daquele jovem que caiu da janela em Atos 20. Então, todas as curas que foram feitas, todos esses são relacionados a dom de cura. Aí você pergunta, e a operação de milagres? Não é a mesma coisa? Não, não é. Tudo aquilo que não é cura, a gente coloca dentro dos dons de operação de maravilhas. Por exemplo, água se transformando em vinho é cura? Não. Então, é operação de maravilhas. Paulo declarando que Elimas ficaria cego temporariamente é cura? Não. Então, é operação de milagre. Podemos citar outros, libertação de Pedro da prisão, né, que foi algo sobrenatural, é a operação de maravilhas. Multiplicação de pães e peixes é a operação de maravilhas. E por aí vai. Se fosse o Antigo Testamento, então, que mais tem um mar abre aqui, o outro rio abre ali. Aí Moisés fica 40 dias sem comer e sem beber em cima de uma montanha. Entende? Então, há essa diferenciação. Cura e tudo aquilo que não é cura é operação de milagre. Ok? Aí, a última categoria de dons é os dons de comunicação. O primeiro deles é profecia, que eu queria citar. Nós temos a ideia que profecia é predizer o futuro. No Antigo Testamento, inclusive, os profetas eram chamados de videntes, pois eles tinham visões e muitas delas, de fato, prediziam o futuro. Hoje, na Nova Aliança, nós vimos que revelação está mais ligada à palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos do que o dom de profecia de fato. Também, infelizmente, como hoje as coisas são banalizadas, acaba que criamos uma casca grossa demais contra profecia ou até mesmo qualquer outro dom. Mas não podemos jogar, meus irmãos, o dom fora por ter pessoas que estão utilizando de modo errôneo. O certo é que nós devíamos passar movendo o dom do modo correto. Esse é o certo, tá? Então, o que seria profecia? A profecia é uma fala por inspiração, mas, abrindo parênteses, que não está de pé de igualdade com as escrituras. É inspirado por Deus, sim, mas não está de pé de igualdade com as escrituras. Alguns irmãos sensacionistas insinuam que quando alguém utiliza o dom de profecia, está indo além da Bíblia, ou afirmando que precisamos de novas profecias além da Bíblia. Mas não, nós não colocamos a profecia acima das escrituras. Não faz nem sentido. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala: falem os profetas 2 ou 3 e os outros julguem. Então, quer dizer, se fosse algo de pé de igualdade com as escrituras, nem precisaria ser julgado, você concorda? Então, não é porque alguns neopentecostais utilizam de maneira errada que precisamos descartar a maneira correta de mover no dom, ok? Então vamos lá. O que é profecia? 1 Coríntios 14, 3, ele fala assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, a profecia é uma mensagem de Deus
a alguém que gera exortação ou consolação. Um exemplo que eu queria citar é aí mesmo de Maricá. Por exemplo, no aniversário da IBC Iguaba, um desses aí que teve, o evangelista Rodrigo, ele ia dormir na nossa casa. E ele comentou comigo no final do culto que tinha algo que era para eu falar com a Gabriele. E eu falei com ele, não, quando a gente chegar em casa, a gente senta lá na mesa, a gente conversa e você fala com ela. Entrega o rolo você, eu brinquei com ele, né? A Gabriele, aí eles conversaram, né? Aí a Gabriele, depois da conversa com o Rodrigo, ela falou comigo quanto o Rodrigo havia sido usado na vida dela. Até mesmo dias e dias depois daquilo, ainda estava falando do que o Rodrigo havia falado com ela. Ou seja, foi uma mensagem inspirada por Deus, mas não teve revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, predição de futuro, nada disso. Teve o quê? Exaltação, consolação, edificação. Isso é uma profecia. Você talvez tenha vivido algo assim, de começar a falar algo para alguém que você nem sabe o motivo de estar falando aquilo. Mas depois a própria pessoa diz o quanto você foi usado por Deus para dizer aquelas coisas. Mas você às vezes nem sabia o motivo de estar falando aquilo. Foi o quê? Foi uma mensagem inspirada por Deus a alguém. Mas que não precisa ser encarado como nova revelação que vão além da Bíblia, entende? Geralmente a pessoa que tem esse dom de profecia, ele tem, pelo Espírito Santo, uma capacidade de discernir o que o Senhor quer dizer para alguma pessoa ou para a igreja como um todo, né? Daí nós vemos que a profecia ela não guia ninguém. A palavra fala que nós somos guiados pelo Espírito. Profecia geralmente pode vir como uma confirmação daquilo que o Espírito já está nos direcionando. Então não vamos sair por aí obedecendo tudo que foi dito em nome de profecia, né? Profecia não tem esse intuito de mandar você ir para tal lugar, de casar com fulano de tal. Profecia é uma palavra inspirada por Deus, voltada à consolação, à exortação. A pregação da palavra é um excelente exemplo disso. O pastor, ele ora, ele tenta discernir o que o Senhor quer falar com a igreja através da palavra. Por isso, o ideal para quem prega é preparar a palavra em oração e sempre pregar o que está ardendo no coração. Pois não adianta levar uma palavra cheia de conhecimento, que vai fazer a pessoa parecer inteligente, mas não é aquilo que o Senhor quer levar para a igreja. Vai estar levando uma mensagem inspirada por Deus, se a pessoa orar, estiver pregando ali fielmente o texto bíblico. Inclusive, até mesmo às vezes, quando você está pregando, vem algo em sua mente que não estava no esboço ou você não tinha programado falar, que depois alguma pessoa acaba dizendo que aquilo ali foi certeiro para ela. Entende? Então, isso é profecia, uma mensagem inspirada para alguém ou para a igreja, enfim. Meu dom de comunicação, a profecia. Agora, os dois últimos dons que eu vou citar, que é a variedade de línguas e a interpretação de línguas, eu também vou falar dos dois juntos, porque eles agem em conjunto. Também são dons mais complexos de serem explicados, né? Exigiria um estudo separado só para falar de dois, mas eu vou falar aqui da simplicidade deles, ok? A variedade de línguas, basicamente, é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para falar em outras línguas que a pessoa nunca aprendeu, seja línguas humanas ou línguas angelicais. Eu não vou entrar nisso, o fato é que é outra língua, ok? E a interpretação de línguas é a capacidade de compreender e explicar de maneira sobrenatural o que foi dito nas línguas. Ela é essencial, principalmente quando a língua é usada publicamente na igreja, para que a mensagem edifique também aos presentes, né? Paulo vai falar sobre isso no capítulo 14. Eu gostaria de ressaltar que o dom não é tradução de línguas, é interpretação de línguas. A pessoa não vai traduzir nada, pode até ser que venha traduzir, tá? Um modo de manifestar esse dom, mas em geral é interpretação. Qual a diferença de tradução e interpretação? Você imagina uma prova de inglês. Está escrito lá, traduza o texto. Você vai pegar o texto que está em um idioma e traduzir para outro. Está em inglês, você vai passar para português. Mas agora, se você for numa prova de português, vai ter um texto que já está em português e lá vai estar escrito assim, na prova, interprete o texto.
Quer dizer, você não vai traduzir, já está em português. Você vai interpretar, você vai discernir o que tal texto quer dizer. Isso é interpretação. Então, interpretação de línguas é isso. O Senhor, de modo sobrenatural, faz a pessoa interpretar o que está sendo dito nas línguas, obviamente uma língua que ela não conheceu, ok? Agora, para finalizar, algumas considerações sobre o dom de línguas e interpretação que nós podemos tirar de 1 Coríntios 14. A primeira é que Paulo diz que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete. Então, eu acho excelente o exemplo que o pastor Luciano Subirá diz, que ele fala que é como se a profecia fosse uma nota de 100 e línguas com interpretação fosse 2 de 50. A língua sozinha é menor, mas somado com a interpretação, segundo Paulo, tem o mesmo valor que a profecia. Segundo, Paulo ele afirma que prefere falar 5 palavras com entendimento na igreja do que 10.000 em línguas, caso não haja interpretação. Até porque não edifica ninguém além de si mesmo. Por isso, a prioridade no culto público é a comunicação clara da palavra de Deus. Essa é a prioridade no culto público. É a comunicação clara da palavra de Deus. Vai gerar edificação para todos. Tá? 3. A manifestação dos dons de línguas e interpretações devem ocorrer de maneira ordenada e com decência. Nunca de maneira desordenada e desrespeitosa a quem esteja com a palavra. Então, bagunça não é o modo correto de ser usado esse dom. Eu lembro de uma ocasião que meu pai ele estava pregando, acho que ele nem era casado com minha mãe ainda na época, que ele foi pregar num lugar, mas viu que a pregação batia na doutrina da igreja, então ele trocou a mensagem. Aí ele pregou tudo que tinha para pregar. Quando ele terminou, uma irmã levantou, começou a falar em línguas, apontou para ele e falou assim: não foi isso que eu te mandei pregar. Por quê? Ele tinha trocado a palavra que ele traria originalmente. Mas o que eu quero citar o interessante é que a irmã esperou acabar a pregação para ser usada. Ah, mas é assim? É. O apóstolo Paulo vai falar, o espírito profeta está sujeito ao profeta. Está escrito em Coríntios isso. Esqueci agora a referência. Mas está escrito, Paulo vai dizer, o espírito profeta está sujeito ao profeta. Então, não é para fazer zona no meio da igreja. Quarto e último, Paulo expressa o desejo que todos falassem línguas, demonstrando que esse dom é válido e desejável. Ele reconhece o valor espiritual do dom, entende? Especialmente como forma de edificação pessoal. E isso, para nós, significa que não deveríamos ignorar tal dom, ok? Não somente o dom de línguas, mas todos os demais dons não deveriam ser ignorados. Que nós não venhamos passar toda a nossa caminhada cristã ignorando que há essas armas espirituais, que podemos utilizá-las, ou então cair no erro de descartar essas armas espirituais que o Senhor nos deu só pelo fato de que outras pessoas estão usando da maneira errada. Então, vamos tentar orar, buscar pelos dons, buscar entender o modo correto de mover os dons, para que venhamos utilizá-los de modo mais correto, bíblico, que não escandalize o nome do Senhor e, de fato, venha gerar edificação para o corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe por esse estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus, poderoso Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome. Eu te exalto, por quanto tu és santo, poderoso, digno de honra, glória, louvor, poder, adoração, majestade. Eu agradeço por esse momento de estudo que nós podemos estar aqui, ouvindo, Senhor, a tua palavra, aprendendo mais de ti. Eu peço que tudo que foi falado venha estar aos nossos corações. Nós vamos aprender o modo correto de agir nos dons, vamos buscá-los, não ignorá-los. Que o Senhor venha nos ajudar para a tua honra e glória. Ser com cada um de nós, venha estar conosco no decorrer dessa semana, para a tua honra e glória. Isso nós oramos, entregamos em tuas mãos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.